Corina, hoje nós estamos fazendo uma gravação num lugar super diferente, com uma participação mais do que especial para iluminar essa conversa. Onde nós estamos, Corina? Nós estamos no IMX Pilates, um estúdio de Pilates do qual a Ale, nossa querida cliente que virou amiga, Isso. super comum isso acontecer aqui com a gente, né? Mas essa entrevista a gente vai dividir em duas partes, e a primeira parte que você vai assistir hoje, a gente vai mostrar como é que está sendo a questão de moradia, assuntos familiares e a adaptação deles aqui em Tampa. Ale, muito obrigada por aceitar o nosso convite, participar, né, desse bate-papo. Imagino que esteja passando um filme assim na sua cabeça, né? Desde o momento que você pensou em mudar para cá e de tudo que você já viveu até agora, o que você tem para compartilhar conosco? É verdade. Quando vocês convidaram, eu comecei a fazer a retrospectiva. A gente completou um ano aqui em Tampa, mês passado. Uau! Mas como a gente vai falar um pouquinho hoje, esse filme começou há 2 anos e meio atrás, né? Então a história é um pouquinho mais longa. E aí eu fico até arrepiada, começando a relembrar toda essa jornada e onde a gente está agora, porque o que acaba é aqui no dia a dia, depois que a gente de fato coloca a mão na massa e começa a executar, muitas vezes a gente não consegue parar, sentar, respirar e pensar, meu, como é que foi esse processo? E onde é que eu cheguei até agora? Né? Ah, que bom! Então vai ser legal poder conversar e relembrar as coisas que vocês viveram, né? Começa falando um pouquinho, Ale, pra gente. Se eu chorar, você edita. A gente tira. Ou então a gente já coloca logo no início do vídeo pra criar uma expectativa. Né? Pegue some tissues. Não, mas Ale, você falou que então 2 anos e meio, né, começou essa... Como que surgiu a ideia? Como é que foi esse processo antes de vir? Como é que foi o pré? Bom, iniciando assim, nós somos uma família, meu marido, eu e 2 filhas. Marina fez 8 anos. Agora a Natália vai fazer 6, e meu marido e eu viemos de uma carreira corporativa, os dois trabalharam, eu há mais de 15 anos, o Alan mais de 20, no mundo corporativo, e depois do nascimento das meninas eu caí naquela vala que muitas mulheres se identificam, que é como conciliar a profissão, a carreira e os filhos. Então, assim, acho que muita gente vai compartilhar desse sentimento. Sim, vai se identificar bastante, né? E eu caí nessa e assim, eu sempre amei minha profissão, trabalhava na área de marketing, em grandes companhias, me identificava com aquilo que eu fazia. Mas com a chegada das meninas, eu queria administrar melhor, equilibrar melhor os pratos, participar mais da criação delas, e eu não estava definitivamente conseguindo fazer isso. E aí, entre as nossas conversas em casa, Alan e eu sempre falei da vontade de empreender, e o Alan era mais receoso nesse sentido, mais conservador, mas aí o plano começou a ganhar corpo quando a gente pensou em empreender aqui e não no Brasil. Tá. Então teve essa questão, tá bom, vamos empreender, vamos abrir o quê, aonde? E a situação política e econômica no Brasil vindo complicada já há algum tempo, né? E aí a gente começou a pesquisar algumas possibilidades. A gente olhou Canadá, Estados Unidos. E aí quando a gente viu que poderia vir para cá com o visto de empreendedor estrangeiro, que foi o visto que a gente veio, né? O E2. Que é o E2, né? Aí o negócio começou acho que tem um caminho interessante aqui. A vontade de morar fora também sempre existiu. A gente vinha trabalhando antes de empreender em talvez uma expatriação. Então, quando a gente viu que a gente teria a possibilidade de abrir um negócio e ter um visto que permitiria a gente vir para os Estados Unidos de forma legal, as coisas começaram clarear, né? A se encaixar. Sim, tinha uma fórmula, né? Tinha uma fórmula, né? E aí começamos a trabalhar no plano. Então, primeiro movimento foi, vimos que a gente poderia vir com esse visto, vamos pra onde nos Estados Unidos? Vocês já tinham a outra cidadania, então? Vocês não tiveram que passar pelo processo de obter a cidadania? Não. O Alan já tinha o passaporte inglês, então a gente aplicou pelo passaporte dele. Tá. Aí vocês então decidiram, você e o Alan decidiram vir para os Estados Unidos. Agora, o que foi que trouxe vocês, Flórida, especificamente a nossa amada Tampa?
Bom, a gente começou então a decisão, primeiro foi que a gente viria pra Flórida, por gostar, já era um destino de viagem, aqui o clima é muito mais parecido com o que a gente... Perto do Brasil. Isso, né, também já os fatores conhecidos. A gente queria fugir um pouco de Miami, muito pelas crianças e pelo estilo de vida que a gente queria, né? A gente queria sair da vida apartamento, morar numa casa, então, enfim, não casava muito com o estilo de vida que a gente via. Vocês moravam aonde, Alê? No Brasil? No Brasil a gente morava em São Paulo e morava em apartamento lá, né? Então a gente, uma das coisas que a gente planejava com a mudança era morar em algum lugar que a gente pudesse se mudar para uma casa. E então a gente fugiu de Miami por achar ainda que a gente iria acabar parando ali em downtown e vir em apartamento, ele ia ter muito remeter ainda muito o estilo de vida no Brasil. A gente começou a olhar algumas cidades como Fort Lauderdale, Orlando poderia ser uma possibilidade, mas a gente queria estar perto da praia, então por isso nunca foi assim muito cotado. E aí uma conversa com o meu cunhado, irmão do Alan, ele falou: vocês olharam Tampa? E a gente, puxa, é verdade, né? Os indicadores, é uma cidade grande, os indicadores econômicos são bons, mas a gente não conhecia Tampa. Vocês nunca tinham vindo nem visitar, passear? Eu nem Busch Gardens. Uau! Aí a primeira etapa foi, então vamos lá, eu tava na sementinha, não tinha olhado bis, não tinha olhado nada. Começamos a conversar sobre cidade. Aí a gente decidiu, bom, vamos passar umas férias em Tampa. Mas não vamos ficar fazendo a programação turística, vamos fazer de conta que a gente tá indo lá ver como é a vida real mesmo, né? Não é um lazer. Dia a dia. Não fomos pro Busch Gardens, não fomos na praia mais bonita de Clearwater. E aí, conversando com algumas pessoas, a gente começou a pesquisar na internet e indicaram, inclusive, conhecer vocês. Foi o nosso primeiro contato, quando a gente veio pra cá conhecer Tampa com esse olhar. Então a gente chegou na cidade, rodou os bairros, caminhou em downtown, fomos ver, enfim, olhamos as regiões, aí a gente fez a primeira reunião contigo. Marga, tantos clientes nossos vindos de fora, sem conhecer Tampa, pedindo um roteiro para conhecer a nossa região, né? Hoje a gente vai fazer um roteiro de um dia para você que não conhece muito bem Tampa, mas decidiu que está se mudando para cá e precisa definir onde morar. Foi super interessante. Isso foi quando? Foi quanto tempo? Foi começo de 2019. Janeiro de 2019. E aí, você foi super sincera, assim, eu lembro de você comentar algumas coisas, assim, super reais em relação à mudança do país, né? Uma coisa que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, que eu sugiro que as pessoas tenham cuidado quando estiver planejando essa mudança, é que as emoções tomam muito conta, né? Tipo, super animado, excitado com o que pode, com um novo estilo de vida, com todas as possibilidades. Então é bom você conversar com pessoas que vão te ajudar a ponderar, a refletir um pouquinho. Então, nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores. Então eu achei que foi muito legal a nossa conversa. Nessa conversa você já comentou um pouquinho com a gente sobre alguns bairros para quem tinha crianças, né? Que era o nosso caso. Aí a gente visitou as regiões aqui, os bairros. Então começamos a ter uma dimensão, né, do que seria a vida em Tampa. E aí a gente adorou essa primeira experiência, assim, juntava muitas coisas que a gente valoriza. A gente adora esporte, aqui tem muita coisa para fazer ao ar livre, tem muitas possibilidades de esporte, trilha, bike, canoa, no mar, stand-up. Então assim, a gente, meu olhinho brilhou, assim, olhando os nossos interesses. As crianças, puxa, vamos poder morar numa casa. Então, tinham muitas coisas que encaixaram e a gente adorou o clima. Então, voltamos dessa viagem falando, Tampa. Que bom, que bom. Ale, vocês moravam numa mega metrópole, né? Onde você tem tudo acessível 24 horas por dia. Cidade que não dorme. Exatamente. E aí vocês foram para Lutz, que é um lugar considerado mais rural. E como é que tem sido o seu dia a dia? Vocês sentem falta de alguma coisa que vocês tinham em São Paulo? Como que é
viver em Lutz nesse sentido? É um estilo de vida muito diferente mesmo. A gente sente como tivesse se mudado para o interior mesmo. Essa vida em casa, condomínio, brinca na rua, muito verde. A gente anda de bicicleta com as meninas, vê coelhinho. Essas muito fofinhas, sabe? De vez em quando tem um sapinho, uma cobra. Uma cobra, um jacaré. Mas você vai aprendendo a conviver com eles. E afinal de contas, nós somos para o espaço deles também, né? E invadimos, né? Invadimos. Mas a gente veio muito consciente disso, a gente veio buscando isso, né? Fez parte da nossa decisão. De vez em quando, assim, uma vez, acho que em um ano, uma vez, a gente vai lá em Downtown e fala assim, vamos pra cidade? Cidade grande. Cidade grande. Mas, brincando aqui, assim, a gente tem essa vida no interior, mas é tudo fácil acesso. Aqui a gente usa carro pra tudo. Não é walking distance, mas a gente vai... O mercado tá perto, farmácia, parque, passeio. Então, assim, você tem toda a infraestrutura para te atender ao redor dessa vida. No dia a dia, né? Ao redor da vida do interior. Saindo de Lutz aqui em Carrollwood, você tem muito comércio. Então, você realmente só vai para Downtown se você tiver com saudades de... Ou se você tiver que fazer alguma coisa específica, que eu até hoje não precisei. Mas é mais se você tiver com saudades de ver esse clima mais urbano, né? Essa infra toda, os prédios modernos. E isso é uma das belezas que a gente encontra aqui em Tampa, sabe? Essa coisa de a gente estar vivendo ali onde a gente escolheu, mas se der saudade, se der sentir um pouquinho, respirar um pouquinho o ar urbano, você pega o carro, vai a Downtown. E aí você aprecia ainda mais, né? Porque você não tá lá vivendo a loucura, apesar de não dá pra comparar Downtown de Tampa com São Paulo, mas a questão de viver numa área urbana, com menos verde, com mais gente na rua, né? Você até aprecia mais quando você vai visitar só de vez em quando, né? Quando você não vive isso todo dia. Ô Ale, outra coisa que eu sei que vocês amam é a Disney, né? E vocês estavam lá esse final de semana. Quando vocês vão lá, você fica pensando, será que era melhor ter vindo pra cá ou não? Ou tô feliz com o Lutz? Boa pergunta. Não, a gente realmente adora, mas assim, a gente continua preferindo aqui porque assim, não tirou totalmente aquela magia de você ter que viajar para ir pra Disney, né? Afinal de contas, tem que dirigir 1 hora, uma coisinha ali pra chegar. Então, assim, não é que você mora na Disney, né? Então, continua tendo esse encanto, não é assim fácil acesso, não pode ser todo dia, né? Talvez se a gente morasse aqui do lado, a gente ia enjoar, né? E como é que foi o processo da compra da casa? Vocês decidiram comprar direto, vocês decidiram não alugar. Muita gente também fica em dúvida, será que é melhor eu alugar, será que é melhor eu comprar? Como que foi o processo da decisão de comprar versus alugar? Tá, então nesse inteirinho quando a gente estava no Brasil, a gente olhou a possibilidade de aluguel e de compra, né? E a gente viu que realmente a gente pagaria o mortgage, valeria muito mais a pena a gente já ter a nossa casa ao invés de se prender a um aluguel, a um contrato de aluguel e no final das contas, depois de 1 ano, enfim, partir para a compra. Então a gente decidiu que viríamos já comprando a casa. Então, por isso realmente também é importante você vir conhecer os bairros, enfim, explorar, né? Fazer essa visita exploratória. A gente olhou assim, a gente visitou vários condomínios, depois que a gente escolheu o Lutz, vários condomínios, né? E aí uma coisa que a gente sempre fez muito lá em casa, escrever o que é importante para cada um, assim. O Alan tinha, falou assim, não, eu quero 3 garagens. Eu falo, pra que 3 garagens? A gente não tem 3 carros. Não, porque na garagem dos Estados Unidos a gente usa pra guardar as coisas, não sei o quê. E hoje em dia eu vejo que realmente... Bom, então tá bom, vamos lá. 3 garagens. O que você quer? Eu queria uma casa térrea, eu não queria 2 andares. Então vamos focar numa casa térrea. Enfim, a gente colocou que era prioridade para as crianças. Queria um condomínio que tivesse infra para as crianças irem pra piscina, quadra, tudo mais. Então a gente listou lá o que era prioridade e o que não era. Quando a gente olhava as casas, começamos a... Interessante você estar falando isso, Ale, porque quando eu tô com os buyers, eu tento falar para eles usarem a salinha, porque acaba que envolve muita emoção. De repente você chega numa casa e parece que é a casa dos teus sonhos, mas não tem a infraestrutura para os teus filhos no condomínio, mas a pessoa fica tão com a emoção alterada que acaba, entendeu? Aí você traz ela, ó, dá uma olhadinha na sua lista, o que tem que realmente saber o que você quer, né? Importante, entendeu? Hoje no mercado que a gente está, fica um pouco difícil a pessoa tipo sleep, né? A passar a noite pensando e tal, né? Mas a gente sempre tenta, a partir do momento que a gente faz a consultation e começa a andar com os clientes e mostrando, a gente vai guardando o que é importante para o cliente
E a gente gosta de fazer isso, né, Corina? Lembra que você mencionou que é importante isso para sua família. Essa casa não tem. A gente fala, a gente lembra eles, né, Corina, na hora de dá um mostrar. puxão de orelha. Até se preciso. Só para ter certeza que a pessoa lembra o que é realmente importante, não aquela emoção ali do momento, entendeu? Então, saber o que você quer, né, e tá preparado para poder ter que mudar os planos, de repente ter que comprar uma casa virtualmente, comprar sem ver, enfim, né, ter essa flexibilidade, né. E eu acho que outro ponto importante também é que desde o início vocês tinham aquelas 3 coisas que tinham que ser coordenadas e eram importantes, né? A escola das meninas, morar numa casa e estar perto do trabalho. E quando você já vem com a sua casa e é sua, você já faz dela a tua casa, né? Você já vem com aquela mudança e você já pode pintar uma parede, já pode reformar, que foi o que vocês fizeram. Vocês reformaram a casa logo no primeiro mês que vocês vieram e agora é a casa de vocês. Vocês também não têm que se preocupar de ter que se adaptar numa outra casa que as meninas já têm o quarto delas, já conheceram os vizinhos, você já começa a vida sabendo que é ali mesmo, né? Sem ter que se mudar de novo, mesmo aqui dentro do mesmo condomínio. E as meninas, como é que elas estão um ano depois? Assim, como é que foi o processo de aprender o inglês, de fazer amizades? E a pergunta que não quer calar. Elas falam português ainda? Porque tem isso também, né? Um ano só. Pode chegar um momento que entre elas ali em casa, elas vão estar querendo falar só inglês, né? Que é o que acontece na minha casa. Claro, só que os 2 nasceram aqui, mas enfim, a gente mantém português em casa. Mas a gente vê pessoas que vêm do Brasil com as crianças sem falar, passam um tempinho, entre elas pelo menos, elas ficam tentando manter o inglês. Como é que tá na tua casa? Então, é o que falavam, né, que as crianças aprendem rápido, realmente a adaptação delas, que era uma das coisas que mais me preocupava quando a gente veio. Na primeira semana, deixar as crianças chorando na escola, mãe, eu não quero. Não sei se chorava mais ela ou você, né? Eu deixava, virava as costas, pensava, gente, que decisão foi essa? Mas as crianças se adaptam bem, se adaptam fácil, realmente... muitas pessoas passaram essa experiência, não, as crianças vão bem, até que não sejam as suas, que você vê que vai bem, você fica assim, será, né? Sim. Mas, de verdade, elas se adaptaram bem, relativamente rápido. No começo, as primeiras semanas, chorando para entrar na escola. A Marina, minha mais velha, passou por um episódio de esquecer a lancheira dentro do ônibus de transporte e não sabia falar que deixou a lancheira. Foi na primeira semana de aula. Tadinha, Deus. Aí não tinha almoço. E aí chamaram outro menino para ajudar, enfim. Mas eu quero dizer assim, passou por situações assim, ela chegou em casa desesperada com o que tinha acontecido com ela, né? Mas a evolução, ela é assim... Na primeira semana eu tava chorando, pensando, gente, será que a decisão foi certa? Na segunda, ela já tava falando 3 palavras, eu gravando, olha, mãe! Na terceira semana, ela já tinha amiguinha. E, assim, eu tô exagerando um pouquinho, mas é muito rápido. É muito rápido. E aí as 2 na mesma escola, foi ainda mais rápida a adaptação, né? A Natália começou no kindergarten agora em agosto. Então, elas pegam inglês rápido. Entre elas, a Marina já começa a falar, eu quero falar inglês, mas em casa é português. Se tem uma parte que foi fácil, foi realmente a adaptação. Bom, e normalmente é o maior medo de todos os pais, Os pais, né? Eles acham que o business, eu tô tranquilo, o resto vai dar tudo certo. Acho que o que vai ser o pior é as crianças, mas são as mais esponjinhas, né, que se adaptam. Bom, se inscreve aqui no nosso canal para você receber a notificação de quando vai ser o próximo vídeo, onde a gente vai mostrar a segunda parte dessa entrevista. A gente vai falar um pouco mais sobre empreendedorismo, business e o visto E2.